Olá, oitavo ano, boa tarde. Hoje nós faremos aqui um resumo do nosso capítulo, né? O capítulo 5 sobre energia elétrica, tá? Esse resumo tem as partes mais importantes que vocês precisam saber, tá já? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem. Vamos lá? O estudo da eletricidade começou há muitos anos, na Grécia Antiga, através de uma experiência. Essa experiência, o que eles fizeram? Esfregou o âmbar. O que é o âmbar? É uma resina vegetal em pele de animais. E quando eles faziam isso, o que acontecia? Atraía corpos leves, como cabelos, penas, pequenas folhas. E hoje esse fenômeno é conhecido por eletrostática, são as cargas elétricas em repouso. Todo material é composto por átomos. Tudo que existe, né, é composto por átomos. E o que são átomos? O que é um átomo? São partículas minúsculas que nós não conseguimos ver nem a microscópios de luz. E aqui eu tenho a representação de um átomo, né? Nós temos aqui o núcleo. O seu núcleo é formado por prótons. Os prótons têm cargas positiva, os nêutrons e os elétrons são cargas negativas, e os elétrons eles ficam girando ao redor do átomo. Então, os prótons têm carga positiva e os elétrons carga negativa. Então, os prótons e os elétrons, eu tenho as cargas elétricas. As cargas elétricas, elas têm uma força natural, e entre elas acontece uma interação elétrica. Essa interação ela pode ser de duas formas. Quando as cargas elétricas têm sinais opostos, ou seja, positiva, tem uma carga positiva e uma carga negativa, o que vai acontecer? Essa força vai ser de atração. Observem aqui o desenho, ó. Eu tenho uma carga positiva e uma negativa. Então, elas vão se atrair, se juntar. Quando as cargas elétricas têm sinais iguais, positivo, positivo ou negativo, negativo, a força é de repulsão. Observem aqui o desenho. Elas vão se afastar. Olha, eu tenho aqui positivo, positivo, negativo, negativo. Então, quando os sinais são iguais, eles vão se afastar. E aí nós entramos em eletrização. O que é eletrização? Para que vocês possam entender melhor, grosso modo, é quando um corpo ganha ou perde elétrons, tá joia? E aqui nós temos a experiência do pente. Nós temos o pente, que é o material, nós vimos que toda a matéria é constituída por átomos, e temos o cabelo. Então, se toda a matéria é constituída por átomos, então no pente eu tenho cargas positivas e cargas negativas, assim também como no cabelo. Quando esse pente ele é atritado, ou seja, você passa ele várias vezes no cabelo, o que acontece? O cabelo perde cargas negativas, perde elétrons. Os elétrons não têm carga negativa, aí o pente fica carregado negativamente e o cabelo fica carregado positivamente. Como o pente ficou carregado negativamente, e os papéis? Quando ele chega perto dos papéis, o que vai acontecer? O pente vai atrair os pedacinhos de papéis. Por quê? Porque nos papéis eu tenho cargas positivas e negativas, mas eles vão, cargas de sinais diferentes, como nós vimos lá, o que acontece? Ele se atrai. A força é de atração. Então, por isso que o pente puxa os papéis, tá joia? E olha só, a eletrização por atrito ocorre constantemente no nosso cotidiano. Um exemplo muito prático, quando nós tocamos a parte metálica de um carro e sentimos um pequeno choque elétrico. Por quê? Por causa do atrito, o atrito com o vento, tá joia? Na atmosfera, o processo de eletrização acontece com o quê? Com as descargas elétricas nos relâmpagos e raios. E agora nós iremos ver a parte de circuito elétrico, tá joia? Vocês irão identificar um circuito elétrico. O que faz parte de um circuito elétrico, tá joia? O que é um circuito elétrico? É um conjunto de componentes conectados a uma fonte de tensão
E por onde pode passar uma corrente elétrica? É um conjunto de componentes conectados a uma fonte de tensão, por onde pode passar uma corrente elétrica. Eu tenho aqui o desenho de um circuito elétrico, no livro de vocês tem, tá joia? Então vamos lá. Todo circuito elétrico tem um gerador elétrico. E o que é um gerador elétrico? É a fonte de energia elétrica para um circuito. Os nossos exemplos que nós mais utilizamos hoje, pilhas e baterias. Aqui nesse circuito elétrico eu tenho uma pilha. A pilha tem o polo positivo e o polo negativo. E a capacidade do gerador fornecer energia está ligado a DDP, a diferença de potencial, que é a tensão elétrica, que é a voltagem, é medido em volts. A pilha, quando você compra uma pilha, você pode observar, vem lá na descrição dela, se ela é de 9 volts ou se ela é de 12 volts. Então, esse número 9 volts é a capacidade que ela tem de fornecer energia, é o tanto de energia que ela vai fornecer, tá bom? O fio elétrico, ele está representado aqui, ó, no nosso circuito da cor azul. O fio elétrico, ele estabelece o caminho da corrente elétrica. É por onde a corrente elétrica, as cargas elétricas vão andar, vão percorrer o seu caminho. E o fio elétrico, ele tem a sua parte, os condutores elétricos. A parte interna é um condutor elétrico, ele vai facilitar o caminho da corrente elétrica, tá joia? Pode ser de ouro, prata e cobre, o que nós mais utilizamos, na verdade, é o cobre, por causa do seu baixo custo. E no fio, também tem a parte de isolantes elétricos. A parte que é isolante do fio é a parte de borracha, tá? Então, olha só, é plástico, vidro e borracha. E borracha é a mais eficiente, é a que nós utilizamos. E por que existe isso? Para que não ocorra acidentes, tá joia? Temos também o interruptor. Eu tenho aqui, ó, nesse desenho aqui, é um clipe. E o que o interruptor faz? Ele é responsável por permitir ou não a passagem da corrente elétrica. Quando o interruptor está acionado, o circuito ele é chamado fechado, ó. O circuito elétrico vai estar fechado. Quando ele não está acionado, da maneira que está aqui, o circuito está aberto. E temos também a resistência elétrica. Eu destaquei aqui um interruptor de amarelo e puxei a setinha. Por quê? Esse interruptor ele é feito de um certo material, de metal. Então, olha só, as cargas elétricas enfrentam certa resistência, certa dificuldade ao passar por um material. Então, isso daqui, ó, é a resistência elétrica, é a dificuldade que as cargas elétricas têm ao passar por esse material aqui. Vocês podem observar lá no livro de vocês que eles trocaram o clipe por grafite. Então, dependendo do material, as cargas elétricas vão encontrar mais dificuldade ou menos dificuldade para passar. Então, é chamado de resistência elétrica. No circuito elétrico também tem a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Quando eu tenho umas conexões entre gerador elétrico, fio elétrico e o equipamento, ou seja, quando eu tenho a conexão correta de todos esses componentes, o que acontece? Forma um fluxo ordenado das cargas elétricas. Esse fluxo, ele vai partir da carga positiva para negativa. Então, esse fluxo aqui, ó, ordenado das cargas elétricas é a corrente elétrica. E a corrente elétrica é medida em ampere, com a letrinha A. Se você pegar um equipamento elétrico, você vai ver que lá tem a tensão e tem também a corrente elétrica, que é medida em amperes, tá joia? Então, os componentes do circuito elétrico são gerador elétrico, que é a fonte de energia. Lembra que nós já estudamos sobre as fontes de energia? No caso aqui é a pilha. A pilha transforma energia química em energia elétrica. Então, gerador elétrico,
fio elétrico, interruptor, resistência elétrica e a corrente elétrica. Tudo isso daqui forma um circuito elétrico.